palavra desta noite é para a gente aprender sobre a santidade do nosso Deus. A mensagem dessa noite tem um tema: Santo, Santo, Santo. Diga comigo: Santo, Santo. Você já imaginou você chegar no céu e fazer isso? Na hora Deus fala: desce, vai embora daqui. Vamos voltar tudo de novo. Fica de pé no seu lugar, que eu estou achando que você está meio... Você que está na internet também, você vai repetir comigo. Diga comigo: Santo, Santo, Santo. Essa é a palavra desta noite. Abra a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Olha como é interessante esta palavra. Nós vamos aprender sobre a santidade de Deus. A palavra diz assim, Isaías 6, a partir do versículo 2. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes e batendo, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pode assentar para a glória de Deus. Irmãos, eu já trouxe essa palavra há muitos anos atrás aqui na igreja, e hoje o Senhor pediu para trazer novamente. Esse termo, Santo, 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 aparece duas vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, nesse livro que nós acabamos de ler, e no Novo Testamento, que nós vamos ler daqui a pouco, lá no livro de Apocalipse. Presta atenção na importância de nós entendermos quem é esse Deus. Os próprios anjos, serafins, temeram, cobriram o rosto e cobriram os pés. Os serafins se posicionaram, cada um deles tinha 6 asas. Imagina o serafim com 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então o serafim, ele cobriu o rosto, cobriu o pé, e com as outras 2 ele voava. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Os serafins, irmãos, eles temeram criaturas celestiais. Isaías, ele estava sendo transportado para o trono de Deus. Então ele fala assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías temeu, falou: ai de mim. Falar do nosso Senhor é coisa muito séria. E aí, na sequência, imediatamente, um dos serafins voou até onde ele estava e trouxe uma brasa viva que ele tinha tirado do altar, e com uma tenaz ele tocou na boca de Isaías e disse: o teu pecado está perdoado, a tua culpa está removida. E aí o eterno Deus, lá no versículo 8, por favor, Mariana, Isaías 6:8, diz assim: em seguida ouvi a voz do eterno que chamava:
quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus estava procurando alguém para enviar. E quando Ele procura verdadeiramente o Senhor, Ele procura alguém para enviar a obra de Deus. A primeira coisa, você vai ter temor dEle. Você vai ter temor, você vai ter medo. O que é temor de Deus? É medo de Deus mesmo, irmãos. Você vai falar: ai de mim, eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu sou uma pessoa que não tenho a santidade para estar na tua presença. E são esses aí que Deus está procurando, aqueles que têm temor dEle. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, porém nós não entendemos a santidade de Deus. Nós nunca vamos entender a santidade de Deus, porque Deus tem alguns atributos que nós nunca teremos: onipresença, onisciência e onipotência e santidade. Ninguém tem onipresença, onisciência, onipotência e santidade. Ninguém tem. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos feitos de osso, de carne, de sangue. Nascemos no pecado. Nós não podemos, de maneira alguma, querer comparar ao que nós somos, porque a santidade de Deus é o que separa e distingue de todos os outros seres. A santidade de Deus, a santidade do nosso Deus, no nome de Jesus, é o que separa nós dos outros deuses com Deus minúsculo. Porque você pode falar qualquer Deus de D minúsculo, nenhum deles tem santidade que o nosso Deus tem. Todos são homens que estão mortos, que estão numa cova, que morreram. O nosso Jesus venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele é santo. Então, dito isso, Isaías ele foi testemunha da santidade de Deus. Isaías era um profeta de Deus, ele era um homem justo. Presta atenção, Isaías era um profeta de Deus e um homem justo, e não se reconhecia com santidade para estar diante de Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando Moisés se achegou, quando aquela sarça ardente, o que Deus falou para ele? Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Vamos lá agora, no livro de Apocalipse 4:8, Novo Testamento. Quem viu Deus? Quem teve o contato com Deus? Isaías, nessa mensagem que eu estou passando, e João. João teve a visão. Então agora, entenda. Lá no livro de Apocalipse diz assim: João teve a mesma visão que Isaías. Presta atenção, que interessante. Interessantíssimo. Isaías
lá no Velho Testamento teve a visão, e João, no Novo Testamento, a mesma visão. Isso chama-se, eu estudei isso, triságio. Santo, santo, santo. Os judeus, antigamente, quando eles queriam afirmar alguma coisa, eles usavam o triságio, quer dizer, eles falavam 3 vezes a mesma coisa. Então ele falou assim, Isaías falou, e João, no livro de Apocalipse, repete. Apocalipse 4:8. Ele teve a visão da majestade de Deus. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Oh, aleluia! Então esse é o nosso Deus. Ele é santo, santo, santo. Então, eu quero que você entenda nesta noite que você serve a um Deus todo-poderoso. Você serve a um Deus que pode muito mais do que você possa imaginar. E aí, como é que aconteceu com João? Vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17. Nesse momento do livro de João, Jesus apareceu para João. Irmãos, o próprio Jesus se revelou a João. O próprio Jesus apareceu a João. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E aí Jesus começa a falar para João sobre cada igreja, cada dificuldade de cada igreja. Ele falou da igreja de Éfeso, ele falou de Esmirna, ele falou da igreja de Pérgamo, ele falou da igreja de Tiatira. Ele foi falando, ele falou sobre a igreja de Sardes, sobre a igreja de Filadélfia, sobre Laodiceia. E aí, dentro dessas igrejas, o Jesus, ele mostrou todas as igrejas que tem no mundo. 7 modelos de igreja. E aí, depois disso, Deus foi falando com João. E João foi escrevendo o livro. E ele teve a visão do Cordeiro de Deus. E ele diz: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e quem pode romper os selos? Quem pode abrir esse livro? O único que é digno, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que é digno. É Ele que virá buscar a igreja dele. É Ele que você vai um dia estar frente a frente. É Ele que nós um dia estaremos frente a frente. É Ele que vai te recolher. É Ele que vai te abraçar. É Ele que vai te dizer: filho, eu estou contigo.
Porque nem no céu e nem na terra, e nem debaixo da terra, existe alguém que pode abrir esse livro. E nosso nome, em nome de Jesus, estará nesse livro. O teu nome vai estar nesse livro. Porque ele é santo, santo, santo. E João chorava muito. Sabe por que ele chorava muito? Porque não se encontrou ninguém digno de abrir o livro. É por isso que eu digo para você, não existe na terra nenhum santo. Não tem ninguém na terra que tenha santidade. A santidade que Deus quer, não tem ninguém. O único é Ele. O único que passou por aqui. É o único. E aí, eles começaram a chorar. E um dos anciãos consolou, afirmando: não chores, João, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Alguém venceu. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, esse que você serve. A raiz de Davi, ele venceu, ele teve acesso para abrir os selos. Aí, o Cordeiro de Deus, ele abre o primeiro selo. E João observando. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E em seguida ele foi abrindo os selos. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Eu quero te dizer nesta noite que o nosso Deus, ele não dorme. Em seguida, João olhou e ele viu uma multidão tão vasta que ninguém podia contar. E a Bíblia diz que tinha todas as tribos, todas as nações, todas as tribos, todas as nações, porque Jesus foi abrindo o selo e foi dando a autoridade para nós entrarmos à presença de Deus. E aí esse povo clamava e gritava: nós temos direito à salvação. Eles proclamavam com grande voz: a salvação pertence a nosso Deus. A salvação pertence ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele se assenta no trono. Aleluia. Aleluia. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Os anjos, os 24 anciãos, os animais viventes, todos proclamam: santo, santo, santo. Todos proclamam a santidade do nosso Deus. Todos proclamam que o nosso Deus é santo e é todo poderoso. Eu fiz uma anotação aqui. Eu queria que a Mariana, por favor, colocasse 2 Coríntios 5:21. Anotei aqui a caneta. Nós temos que lembrar isso, irmãos. Nós temos que lembrar que o nosso Deus é santo. A santidade do nosso Deus, você leva para a tua casa. Você leva para o teu filho, para a tua filha. Agora, entenda que Jesus se entregou na cruz para fazer a gente justiça de Deus. Para fazer eu e você. Deus fez daquele que não tinha pecado algum o santo. O que tem santidade.
Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador, você é batizado nas águas, você começa a buscar a presença de Deus, você começa a buscar a graça de Deus sobre a tua vida. Quando você começa a entender que o teu Deus é santo, quando você começa a entender que a glória de Deus é sobre a tua vida, através do Espírito Santo de Deus, quando você começa a proclamar a santidade de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida. Eu não quero dizer para você que vai ser fácil, que as coisas são fáceis. Eu quero te dizer que muitas coisas vêm para tentar tirar você dessa presença. Então eu quero encerrar essa palavra falando com o vencedor. E eu quero que você saia daqui nesta noite pensando se você é vencedor ou se você é vencedora. Eu não vou alongar essa palavra, porque eu quero essa palavra batendo na minha cabeça e na tua cabeça. No livro de Apocalipse, nós vamos ler alguns textos aqui. A partir Apocalipse 3, Mariana. Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, rapidamente. Apocalipse 3. A partir do versículo 18. Porque nesta noite eu vou declarar sobre os teus olhos, sobre os meus olhos. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim o ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir sua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o Senhor ungirá os nossos olhos nesta noite. O Senhor colocará o colírio nos nossos olhos nesta noite. E o Senhor te concederá a vitória nesta noite. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, diz João.
Essa é a palavra desta noite. Aplauda o Senhor Jesus, igreja.